O presidente eleito Lula deve indicar ainda nessa semana o coordenador da chamada equipe de transição, o grupo que tem como missão se inteirar da administração federal e preparar os primeiros atos da nova gestão. Isso, claro, depende também da cooperação do atual governo e Bolsonaro nem ainda reconheceu a derrota. Apesar disso, a transição é matéria de lei, não é de vontade. A equipe do vencedor tem 2 meses para se preparar e um dos principais cotados para coordenar esses trabalhos é o vice-eleito ex-governador Geraldo Alckmin. Aliás, o vice-presidente Hamilton Mourão, há pouco, falando com o Alckmin, reconheceu o resultado das eleições também. Que bom, né, Hamilton Mourão? Poxa. O Hamilton Mourão, enfim, falando no momento que não estava pregando destituir o Supremo, é bom, assim, né? Reconhecendo a derrota. Veja, não depende, isso é importante, não depende de querer fazer a transição. Sabe por quê? Que o Estado brasileiro não pertence ao governo. Não. O Estado brasileiro é o aparelho administrativo e político da sociedade brasileira, gerido pelo governo de turno na democracia. E as democracias, elas têm, veja, alternância de poder, Bob Furuia. Olha que coisa. E o sujeito não é dono do governo. Eu não chego lá e falo assim, daqui sua morte ou Deus me tira. Não. Aí é monarca absolutista. Pô. Entende? Só é tirado por uma conspiração. Ou por Deus, ou por um enteado maluco. Se tem uma peça do Shakespeare, qual? Hamlet, né? Um enteado que acha que vê fantasma. Momento cultural. Enteado e sobrinho, também era feia a coisa ali, né? Era bem feio, né, Bob Furuia? Mas que o Hamlet era maluquete, Ele via coisas, ele via, como aquele menininho do filme, ele via gente morta. E aqui no Brasil tem gente vendo gente morta, entende? Fantasmas. Não, temos que falar com... tratar de governo. Ai, a morte, oh Deus. Já disse, por que Deus fala assim, vou falar com o Bolsonaro agora? Porra, pelo amor de Deus, né? Eu acho que Deus, nem comigo, acho que Deus vem falar. Você acha que vai falar com o Bolsonaro? E se fosse falar com ele, por que não comigo? Que sou boa praça. O que o TCU está falando, vai? O Tribunal de Contas da União, sob a presidência do ministro Bruno Dantas, decidiu supervisionar esse processo de transição do governo federal em 2 frentes. Uma delas se dará a partir da criação de um comitê de ministros da Corte de Contas que vai fazer uma supervisão dos aspectos administrativos, operacionais, financeiros e também orçamentários referentes a essa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Por que o TCU? Bom, o TCU é o tribunal de qual poder? De qual poder? É do poder legislativo. E o poder legislativo tem de participar também da transição. Embora seja uma transição do executivo, essa é a hora em que há trânsito entre os poderes. Então você tem uma imposição legal para a transição e aí entra o poder judiciário, que tem que garantir que ela seja feita. Você tem a supervisão do TCU, que é o poder legislativo. E você tem o próprio poder executivo ministrando. E os ministérios do Lula? Aí. Além da equipe de transição, começaram agora as especulações sobre o ministério, quem vai formar o ministeriado. Durante a campanha, o petista já sinalizou a criação de novas pastas, a recriação de algumas antigas, como são os casos da Cultura, que virou secretaria no governo Bolsonaro, e do Planejamento, que foi incorporada pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes, Fazenda mais Planejamento. Entre as novas pastas, Lula deve criar dos povos originários, focado em políticas específicas para as populações indígenas, e tem ainda a ideia de um Ministério da Igualdade Racial. E são vários os nomes cotados: Simone Tebet, Marina Silva, Fernando Haddad, Henrique Meirelles, a governadora do Ceará, Isolda Sela também. A informação é que para o Ministério da Economia ou da Fazenda, a indicação deve ser de um nome político. Esse movimento é o Ministério dos Povos Originários, meu Deus, é fundamental para a economia. Quem ainda não entendeu isso é idiota. Fundamental para a inserção do Brasil no mundo. Fundamental para fazer acordo com do Mercosul com a União Europeia. É fundamental, tá?
Ah, e estão falando, Reinaldo, que você vai ser ministro. Sim, mas é do STF. Se cuida, Nunes Marques. Começa a ler a Constituição. Eu acho bom. É isso aí.